Fala galera, continuando aquela ideia aqui, trabalhando questões de alguns institutos aí, questões de concurso, vamos dar uma olhadinha agora, seguindo ali nas estruturas lógicas, só que número de linhas de uma tabela verdade. Vamos falar sobre isso, a tabela verdade, se liga aí. Vamos lá, né, pessoal? Se é a primeira vez que está aqui, é claro, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera, beleza? Para quem está aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil e a gente está resolvendo ali questõezinhas do Instituto AOCP. Mas a gente pode resolver de outros, basta o quê? Você chegar lá e colocar seu comentário e além de clicar no botão do valeu, caso você queira, também dá uma olhada aí como é que funciona os nossos pacotes aí de seja membro do canal, ok? Mas se você quer que a gente resolva aí de outro instituto, é só colocar aí nos comentários abaixo, professor, resolve de tal instituto, eu vou fazer um concurso que vai cair de tal banca, a gente vai lá, dá uma olhadinha, resolve algumas, pode olhar o edital, caso já tenha saído do seu concurso, e trabalhar em cima de alguns tópicos ali também, beleza? A gente está pegando esse instituto específico porque o pessoal pediu. Tem um pessoal que vai fazer aí da Polícia Civil do Estado de Goiás e o instituto que vai aplicar é esse. Peguei ali alguns tópicos que o pessoal gosta de cobrar. Dentro de estruturas lógicas, agora a gente vai ver sobre número de linhas de uma tabela verdade. Olha essa questãozinha aqui. Ele fala o seguinte: considere a proposição. O contingente de policiais aumenta ou o índice da criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela verdade é igual a... Quando ele fala sobre a quantidade de linhas da tabela verdade, ele pode trazer isso daqui com a outra nomenclatura. Ele pode falar disso daqui da seguinte forma. O número de valorações. Ok? Ele pode trazer essa nomenclatura para a gente aí, ó. Valorações possíveis que eu posso ter para isso daqui. Valorações possíveis para a gente julgar ali, por exemplo, um VOF, tá? Então se liga nessa palavrinha, valorações. Ele está pedindo também a quantidade de linhas que eu vou ter que trabalhar. Então nota que a gente nem está falando sobre montar uma tabela verdade. Eu só quero a quantidade de linhas, só quero saber o número de valorações, beleza? E para isso, é claro que eu não vou ter que chegar lá e montar toda uma tabela verdade para descobrir a quantidade de linhas. Eu não preciso desse trabalho, até porque na hora de uma prova a gente não tem tempo para isso. Se eu quero só essa quantidade de linhas, eu tenho que me ligar no seguinte. Para saber esse número de linhas, eu vou ter 2 elevado a n, onde esse n é o quê? Esse n, vamos até colocar de outra cor aqui, esse n vai ser o número de proposições simples. Então, o número de proposições simples que eu tenho. Proposições simples. Aqui nós descobrimos quantas linhas vai ter a nossa tabela verdade. Simples assim? Simples e direto, desse jeito. Então, olhando ali com calma, olha a proposição que ele trouxe. O contingente de policiais aumenta. A gente tem um conectivo, mas aqui então já é uma proposição. Simples. O contingente de policiais aumenta. A gente viu aí no outro vídeo o que é uma proposição. Geralmente as proposições nós representamos por alguma letra do alfabeto. Na maioria das vezes minúscula, por exemplo. O pessoal adora colocar a letra P. E ali nós temos outro. O índice de criminalidade irá aumentar. É uma outra proposição. Então, vou colocar uma outra letra. Por exemplo, Q. Então, aqui eu tenho só duas proposições. O contingente de policiais aumenta. Índice de criminalidade irá aumentar. Então, para saber a quantidade de linhas, agora é uma conta básica, né? 2 elevado a 2. Elevado a 2 por quê? Nós temos duas proposições, que ali eu quis chamar de P e Q. Então, 2 ao quadrado. Lembrando lá de potenciação, isso é 2 vezes 2, então nós temos ali 4 como resposta. 4, nosso gabarito, letra B de bola, B de bosque. Então se lembre que para saber o número de linhas que tem numa tabela, ou o número de valorações, é só fazer 2 elevado a n, aonde esse n é o número de proposições simples que o exercício nos apresenta, beleza?
Vamos mais uma nisso daí? Olha lá. Uma proposição composta A é formada por 4 proposições simples. E cada proposição simples pode ser valorada com os valores lógicos F ou V, falso ou verdadeiro. Para determinar o valor lógico da proposição composta A, elabora-se uma tabela verdade com K linhas. Nesse caso, o valor de K é igual, tabela verdade com K linhas. Então, eu quero saber só a quantidade de linhas que tem a minha tabela verdade. E ele já nos falou ali que eu tenho 4 proposições simples. Ele nem quis falar quais são. Então, basta a gente fazer 2 elevado a n, onde o nosso n é o número de proposições. Então, 2 elevado a 4. Isso é 2 vezes 2, 4 vezes. Pode fazer com calma ali de 2 em 2, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, ao montar uma tabela verdade, nós teríamos ali 16 linhas, letra C de certo. Ok? O cuidado que tem que ter, galera, né? Pode cair ali o que o pessoal às vezes chama de peguinha. Não existe peguinha, existe uma falta de interpretação, um descuido ali no momento. Na ideia de diversas proposições, a gente vê ali a ideia da negação de alguma proposição que já foi apresentada. Como assim? Eu vou colocar ali, Rodrigo é professor. Então, isso é uma proposição. Vou chamar essa proposição aqui de P. Então, toda essa proposição aqui, eu vou chamar ela de P. Se eu venho e coloco uma outra proposição, vamos colocar lá, Rodrigo não é professor. Nota que eu estou fazendo só a negação da anterior. Então, é uma nova proposição, para eu contabilizar, eu teria 2 proposições ali? Não. Esse é o cuidado que tem que ter. Porque aqui eu estou fazendo a negação de uma proposição que já existe. Poderia ser o contrário. Eu primeiro nego e depois falo que aquilo é verdade. A gente toma isso como uma negação também. Tá? E o símbolo para negação, na estrutura lógica, é um til. Então, se eu chamei aquela proposição de P, aqui seria o til P. Mas eu teria só uma proposição para contabilizar. Então, se eu tivesse um exercício com aquela ideia que eu coloquei ali, quantas linhas? Eu teria 2 elevado a 1, porque eu tenho só uma proposição. A outra é uma negação dela. Então, eu teria só 2 linhas. Beleza? Um cuidado a mais para a gente ter aí. E aí, sabia dessa ideia de contabilizar a quantidade de linhas de uma tabela verdade? Sabia olhar ali se aquela ideia que a negação não conta como uma nova proposição simples? Comenta aí pra gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.